Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa nesta segunda-feira com uma perguntinha para você. Quem nunca teve uma dor no ombro, dor no joelho, dor no cotovelo, né? Literalmente falando? Porque seja você praticante ou não de atividades físicas, essas dores estão entre as mais comuns entre as pessoas. E sobre o assunto nós iremos conversar daqui a pouco com o ortopedista Vinícius Sobral, porque antes a nossa equipe de reportagens vai às ruas perguntando quem nunca teve essas dores. Os pontos turísticos da capital sergipana estão sempre movimentados. Mais e mais pessoas se unem em busca do melhor corpo, mais saúde, melhor desempenho físico. Eu estava na academia, mas aí mudei a carga de trabalho, não deu para ir para academia. Aí estou voltando sozinho, assim, correndo para ver se eu volto para academia. Pegar uma resistência boa. Mas estou pegando, graças a Deus. E tá tranquilo? Tranquilo. Eu patino há aproximadamente 3 anos. Entretanto, eu estava sem fazer atividades. E é normal, quando nós voltemos a patinar, que a gente sinta, assim, um certo desconforto. O quê? Posterior dói, panturrilha dói, a sola do pé queima, porque é normal, porque a gente acaba trabalhando parte do nosso corpo. O fato é que toda atividade física é sempre muito bem-vinda. Melhor ainda com acompanhamento médico. Até porque não adianta resolver um problema e arranjar outros. As lesões desportivas podem acontecer a qualquer pessoa, independente da sua experiência ou nível de condicionamento físico. Algumas resultam de acidentes, outras surgem na sequência de más práticas da atividade física. Equipamento inadequado, falta de condicionamento ou aquecimento e alongamento insuficientes. É cada vez mais comum encontrar pessoas que já tiveram distensões musculares, rupturas nos ligamentos que sustentam as articulações, e isso relacionado à prática de exercícios físicos. E mesmo com uma bagagem na prática de esportes, a maratonista Keila Riani enfrentou problemas. Após algumas provas de corrida, eu corria sem orientação e aí acabei tendo uma canelite, que é uma lesão bem na perna, né, que aí impossibilitava de desenvolver na corrida. E aí procurei um professor de educação física, um clube de corrida que faz tanto a planilha quanto me orienta na academia também, né? E aí com os exercícios direcionados para o corredor, eu nunca mais senti nenhuma dor. Eu comecei a correr acompanhado por um clube de corrida, mas não é só isso também, né? Tive minha primeira lesão na minha primeira meia maratona. E depois que eu tive que ficar 8 meses parada, né, eu aprendi a real necessidade de fazer um pilates, de fazer musculação para preparar a musculatura para a corrida. Muito bem, então vamos começar agora a conversar com o ortopedista Vinícius Sobral, que vai falar sobre essas dores que os senhores acompanharam aí também, aqui pelo Sergipe no Ar. Tudo bem, doutor Vinícius? Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Logo de início, um abraço para seu pai, que é amigo nosso aqui, Eugênio Sobral, Comodoro do Yacht Clube, e uma grande figura realmente. Qual a diferença entre dores no ombro em cada faixa etária, seja essa faixa do adulto, do jovem ou do idoso? Bom dia a todos, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Então, a dor no ombro é uma dor muito comum em toda a população. No consultório do ortopedista é um dos problemas mais comuns de todos envolventes no meio. A dor no ombro em pacientes jovens está mais associado com atividades físicas, principalmente atividades físicas de alta intensidade, certo? Entre elas, atualmente, o CrossFit causa muitas dores, principalmente se for uma atividade física mal conduzida, enquanto que em idosos é mais um processo de desgaste por conta da própria faixa etária. Já a dor no paciente jovem é uma dor de um processo inflamatório apenas, cujo tratamento é mais medicamentoso com fisioterapia. Em relação à dor no paciente idoso, como já é uma dor a longo prazo, normalmente é uma dor mais intensa, mais limitante e incapacitante do que nos pacientes jovens. Muito bem, quer dizer então que uma dor, uma pessoa vai para uma academia achando que vai ficar legal, vai ficar malhado, vai ficar isso e tal, e de repente sai de lá cheio de dor. E aí, como é que para se prevenir dessa situação? Como é que faz? Então, o mais importante para se prevenir é ter um educador físico acompanhando,
Por quê? Porque o do educador físico faz uma avaliação inicial para avaliar qual tipo de exercício e qual carga aquela pessoa pode fazer, certo? Para evitar certas lesões. Certo, mas o que a gente observa é que nas academias, via de regra, ela tem um número acentuado de alunos e um professor, 2 ou 3, e nem sempre essa atenção é possível. Então você recomendaria, no caso, um personal trainer? O bom do personal trainer é justamente esse acompanhamento, certo? Que está sempre ao lado daquele aluno, certo? Para evitar justamente essas lesões. Mas uma coisa importante é também a consciência do próprio aluno, que mesmo tendo menos profissionais do que alunos, o próprio aluno tem que ter a consciência de ir até o profissional para pedir ajuda. Muito bem. E a dor no joelho, ela depende de idade? A pessoa mais idosa, a pessoa mais jovem, a que pratica mais esporte, tem a tendência maior a ter a dor no joelho? Todas as faixas etárias também é um outro problema juntamente. É uma coisa que incomoda, né? Dor no joelho, porque o joelho é a parte do corpo onde tem a maior sobrecarga. A maior carga do peso do corpo é sobre o joelho. Também tem diferença entre as dores em pacientes jovens e pacientes idosos, onde o paciente jovem também acontece por sobrecarga, por conta também de atividades físicas, esportes de impacto, como vôlei, basquete, o próprio crossfit, a depender da forma que é feito, enquanto que em pacientes idosos é por desgaste da articulação do joelho, que se chama a artrose, que é uma doença bastante limitante e incapacitante do paciente idoso. A gente observa que hoje cresce muito o número de competições, de corridas e tal, empresas promovem essas corridas, e muitas das vezes as pessoas não estão preparadas. Né? Qual o conselho que deve ser dado? O conselho é que antes de praticar qualquer atividade física, você procure um profissional, onde deve ser feita uma equipe multidisciplinar, com ortopedista, educador físico, fisioterapeuta e, importante também, a parte nutricional, antes de praticar qualquer atividade física, principalmente se for uma atividade física de longo alcance, como são corridas de longas quilometragens e principalmente esportes de impacto. Muito bem, então fica o conselho, fica a dica para você aí que está acompanhando aqui a entrevista com o doutor Vinícius Sobral, que é ortopedista. Existem dores crônicas, não é? Sim. E aí, ao ser crônica, não tem jeito. Qual é o procedimento que a pessoa deve ter? A dor crônica, como o próprio nome fala, é uma dor que já está com o paciente a longo prazo, não tem uma cura, mas tem tratamento e tem controle. A dor crônica, ela é uma dor complexa, que normalmente o tratamento é com a utilização de diversas formas de medicamentos, mas uma coisa que tem que tirar da cabeça da pessoa é que a dor crônica não tem, o pessoal acha que não tem tratamento, mas tem tratamento, mas não tem cura. Não tem cura. A pessoa não vai se livrar daquela dor para sempre, mas passa-se muito tempo com ela controlada. Certo. E quem nunca praticou exercício e de repente chega a uma determinada idade, ultrapassou dos 50 e tal, aí resolve mergulhar na prática do exercício. Aí o cuidado deve ser redobrado, né? Sem dúvidas. O cuidado deve ser muito maior, porque o sedentarismo hoje é uma das principais causas de lesões, quando a pessoa é sedentária por longo prazo e começa a fazer atividades físicas, principalmente atividades físicas não orientadas, não acompanhadas, como corridas, porque existem muitos grupos que não têm muito acompanhamento e principalmente o crossfit. Por isso que toda atividade física deve ser feita uma avaliação inicial para avaliar qual tipo de atividade a pessoa pode fazer, independente da idade. Mas por que então tanta contusão em quem é preparado como atleta? As contusões em pacientes, pessoas atletas, acontecem por uma fadiga, principalmente uma fadiga muscular, certo? Onde os atletas, eles precisam também ter um tempo de descanso entre as atividades, certo? Por quê? Porque essa atividade
certo? Ela é fadigante, o músculo, ele tem um certo limite de contração e relaxamento muscular que chega ao momento que ele não consegue mais fazer essa atividade e isso causa as lesões mesmo em pacientes atletas. A evolução da medicina em todas as áreas é algo extraordinário. Antigamente, por exemplo, um atleta quando tinha que submeter-se a uma operação de menisco era praticamente incapacitado a partir daí, né? Passava meses e meses, hoje questão de dias já está voltando às atividades. Hoje, com a evolução de toda a medicina, tem cirurgias mesmo que são cirurgias minimamente invasivas, onde são feitos cortes de 1, 2 centímetros e que no outro dia o paciente já sai caminhando, e com cerca de 1 a 2 semanas já pode voltar às suas atividades normalmente. Uma das que mais impressionou ao mundo inteiro foi aquela da patela do fenômeno do Ronaldo e que todos diziam que jamais ele voltaria a jogar futebol, né? Isso. O problema dele já foi um problema que ele teve desde a infância, que ele desenvolveu e teve um enfraquecimento na patela que causou essas lesões. Que é a rótula. Que é a rótula, a popular rótula, e que causou essas lesões, essas consequentes lesões, mas por conta da evolução da medicina e da ortopedia, principalmente, ele conseguiu voltar a desenvolver o seu futebol de alto nível. É verdade. Vinícius, o uso inadequado do calçado para quem vai praticar atividade física ou até mesmo no dia a dia, no caminhar, isso é prejudicial, né? Altamente prejudicial, certo? Pessoas que possuem diversos tipos de pisadas, certo? Cada pessoa tem a sua forma de pisada e principalmente em pessoas que vão praticar a corrida, principalmente de forma para pessoas que não praticavam a corrida, deve ser feita também uma avaliação nessa forma, certo? Existem exames, certo, que avaliam a pisada individualmente para avaliar qual tipo de tênis deve ser utilizado. Muito bem, então toda recomendação, todo cuidado é pouco aí para você cuidar das suas articulações. Satisfação muito grande recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Vinícius Sobral. Muito Alguma coisa obrigado. mais que você queira acrescentar de conselho, de sugestão, esteja à vontade. Não, só reforçar mais uma vez que todas as pessoas que forem fazer as suas atividades físicas façam uma avaliação inicialmente para evitar essas lesões. Muito bem, um abraço então, tá bom? Muito obrigado a todos. Nós vamos agora ao recado de um dos nossos parceiros e voltamos já já.